Here we go. Olá pessoal, bem-vindo ao Cyber 61, Marcelo Braga aqui. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal, na realidade existe um primeiro vídeo, entre aqui no link que está na descrição, você vai assistir, ver rapidamente eu falando minha proposta sobre o que é esse canal e a nossa intenção aqui de compartilhar e disseminar informação e te ajudar tanto a iniciar na carreira de segurança cibernética, como talvez migrar de uma outra área da TI para a parte de segurança cibernética. Nesse vídeo eu quero gastar um tempo mais a fundo com você. Talvez você se pergunte como começar, qual o caminho seguir, como eu há 25, 27 anos atrás me perguntava. Talvez você se pergunte um curso da faculdade, existe, Marcelo, um curso apropriado? Qual o melhor curso? Hoje a gente faz essa ainda comparação entre online ou presencial, ou talvez deixa de lado essa parte de faculdade e você recomenda então um curso técnico, um bootcamp de 7 dias, onde eu me prepare, talvez já siga por uma certificação. E essa história de certificação, de fato tem um peso de mercado ou só me abre portas para uma entrevista? Nós vamos conversar sobre tudo isso. E sobre as vagas de trabalho, e as oportunidades no Brasil, e as oportunidades no exterior, Marcelo. Tem experiência nos Estados Unidos? Como funciona? Então eu quero falar com você hoje tanto sobre a carreira, sobre esses aspectos todos de treinamento, formação, experiência, certificação, como balancear isso, ainda o networking com pessoas da área, como isso pode abrir caminhos para você, como colaborar com outras pessoas e ainda como é que está o mercado de trabalho. Qual é a perspectiva de salário para uma posição de entrada, uma posição mediana, uma posição mais sênior? A gente quer falar sobre tudo isso. Se inscreve no canal, fica comigo e vamos adiante. Quando a gente fala de carreira, então, é importante a gente logo fica curioso, como é que está o mercado de trabalho? Como é que estão as posições no Brasil? O que tem de oportunidade para quem está começando, até mesmo para quem já está na carreira e está buscando uma nova posição, uma recolocação. Então, hoje no Brasil, a gente está falando em torno aqui de 5 mil vagas de trabalho no Brasil que estão abertas, tá? Isso aqui é real, vou mostrar em alguns instantes aqui no próprio LinkedIn para que vocês possam ver. E a média salarial vai em torno de 4 a 15 mil reais por mês. É verdade. Lógico que vai depender do nível de conhecimento, experiência, certificações, formação, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é importante entender isso. O que é que se tem no mercado brasileiro hoje? Eu vou dar um pouquinho uma pincelada sobre o mercado americano também, caso alguém esteja um pouco interessado nisso, mas a gente vai focar um pouco no Brasil. Então, olha só, vou compartilhar aqui a tela e a gente vai dar uma olhada no LinkedIn e como vocês podem acessar essas vagas, ok? Vamos lá. Então, aqui no LinkedIn, a gente tem vocês vão olhar lá em cima no menu de opções, você tem trabalho, aqui no meu caso está em inglês, está Jobs. Então, você clica aqui no trabalho, o ícone vai ser o mesmo, e aqui na pesquisa você digita Cyber Security. Na parte de localização aqui, cidade, estado ou o CEP, né? Você digita Brasil com Z, no meu caso aqui eu estou no inglês, né? E logo então você vai ter aqui, ó, olha o resultado, 4.528 resultados agora, nesse momento. Então se você checar semana que vem, esse número vai alterando, as vagas são preenchidas. E você vai ver uma diversidade de funções aqui. Você vai ver uma diversidade desde cargos executivos, como esse, por exemplo, um CISO. Você vai ver cargo de diretor, cargo de expert aqui. Então, a quantidade é enorme aqui de vagas, de opções. Mas antes da gente falar necessariamente sobre as vagas, sobre o que significa cada uma dessa posição, qual a diferença, Marcelo, de expert, qual a diferença para diretor, qual a diferença para gerente, eu vi que tem especialista, como que funciona isso? Vamos falar um pouquinho do que é que a gente de fato faz, o que essa área de cibersegurança faz. Pensa o seguinte, hoje as empresas ela têm os seus ativos, nós chamamos de ativos ou assets. Então esses ativos ele é composto o quê? Ele é composto basicamente de equipamentos, hardware que a gente tem, ele é composto de software, aplicações, aplicativos, ele é composto dos dados e além das pessoas. Então esse conjunto de ativos que a empresa tem é o que nós, profissionais de segurança da informação, devemos proteger, devemos trabalhar para que a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade de dados
nas aplicações, na infraestrutura, nos sistemas estejam sempre presentes. O que acontece? Com esses ativos, a gente precisa entender que podem acontecer incidentes. Esses incidentes são causados por quê? São causados, primeiro, esses ativos têm vulnerabilidades. Há um bug do sistema, há uma fraqueza, há um erro de configuração. Então, devido a essas vulnerabilidades, há aí um risco de ser explorado. Então, a vulnerabilidade possui riscos, um risco de ser explorado, e aí existem as ameaças que podem explorar, os atores que podem explorar essas vulnerabilidades. Então, quando essa vulnerabilidade é explorada, há então um incidente de segurança da informação. Então, o nosso trabalho aqui é modelar, aqui à esquerda você vê o que é chamado de modelagem de dados. Então, existe uma área também que a gente trabalha para modelar como essas ameaças vão explorar a possibilidade de vulnerabilidade em cada tipo de sistema. Então, nós como profissionais de segurança da informação, e aqui de uma forma bem resumida e abreviada, a gente prima por proteger esses três pilares da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas, da infraestrutura, dos dados e das aplicações. Então, voltando, com base nisso é que a gente vai entender como funcionam as funções, como funcionam as diversas áreas da segurança cibernética. E eu queria dar um passo atrás ainda. Então, antes de falar disso, a gente precisa entender como é que é constituída a carreira profissional. Essa nossa carreira ela é constituída de alguns fatores. Então, eu digo que existe aí 4 áreas de investimento na carreira de segurança cibernética ou de profissional de TI em geral. A primeira dela é educação, e nisso equivale no meu cálculo 20%. A educação é essa parte formal da academia que a gente fala, né, em inglês. Então, a parte acadêmica, a parte da faculdade, a parte do curso. Então, não considera isso como sendo a maior parte dentro desse seu portfólio de investimento na sua carreira. Porque, em segundo lugar, vem a experiência e exposição com 70%. Então, hoje, muita gente está focada em talvez fazer um curso bacharelado em segurança da informação, e eu posso já dizer para você, a maioria dos profissionais, se não todos os grandes profissionais que eu conheço, e aí eu me incluo também nessa parte, nós não temos bacharelado em segurança da informação, nós não nos formamos em segurança da informação, mas aí um bacharelado em sistema de informação, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de redes, engenharia de software, todos esses domínios aí da TI são extremamente importantes, são válidos para essa parte fundamental aí da educação. Mas quando a gente vai para a experiência, é onde a coisa começa a acontecer, é a parte hands-on, é onde a gente põe a mão no trabalho, é onde a gente pode aprender, a gente pode trocar experiência, a gente vai entender como tudo que a gente aprendeu na faculdade, tudo que a gente aprendeu num cursinho, a gente vai aplicar, vai implementar. Tudo tem a variável, tudo vai acontecer não exatamente como a gente aprendeu, pelo contrário, completamente oposto ao que a gente aprendeu. As situações do dia a dia é onde a gente vai ganhar essa experiência, esse hands-on aí. E que isso equivale, eu digo, a 70% desse investimento em carreira. Aí depois vem as certificações, que eu digo que é 10%, ou seja, algumas certificações não valem nada, a maioria delas são muito boas, atestam o conhecimento, tem um certo nível. Se você não viu ainda, vou colocar aqui na descrição um vídeo onde eu falo sobre a top 5 certificações de segurança da informação. Então, as certificações servem para atestar a tua capacidade, para também te mostrar que você participa da comunidade de segurança da informação, que você segue regras de comportamento e que organizações pedem para que você assumam e aceite esses contratos. Mas isso é só 10% do seu investimento. Uma outra coisa boa das certificações é que elas vão abrir portas para entrevista. Então, muitas vagas de trabalho, nós falamos, são quase 5 mil vagas de trabalho aí no Brasil. Então, na hora que você tem a certificação, aquilo já te dá um passo a mais para que o seu currículo seja melhor apreciado, para que te convidem pelo menos para uma entrevista, para que você possam te ouvir e saber o que além da certificação, além do que você descreveu no seu currículo, você tem ali para prover. E a gente tem o que? O último é o networking, extremamente importante, extremamente relevante para isso, fazer amizade, fazer relacionamentos,
ampliar a sua rede dentro do departamento, na tua empresa. Se você ainda não está na área de segurança da informação, você está na área de TI, de infraestrutura, de suporte, de desenvolvimento, faça amizade com o pessoal de segurança, entenda o que eles estão fazendo, entenda os projetos que eles estão trabalhando, tenta enxergar se você já começou a aprender, já está entrando na área de segurança cibernética, busca oportunidade para falar com eles, para discutir, falar do que você está estudando, falar se existe alguma possibilidade, enfim, faça amizade, se coloque à disposição. Então é importante, por isso eu falei, antes de falar das vagas, antes de falar dos cargos, lembre disso, o investimento na sua carreira, investimento na educação, investimento na experiência e a sua exposição a novos projetos, a novas iniciativas, as certificações que ocupam o seu lugar também dentro dessa carreira e o networking. Isso é extremamente importante para seguir na carreira. Quando a gente volta então para essa questão, e só num slide eu quero trabalhar com vocês esses níveis de posição. No Brasil é chamado muito esse nível júnior, nível pleno e nível sênior. Aqui eu coloquei um quarto, ele não está nessa posição, mas é uma parte mais de gestão, de gerência. Então nessa parte da carreira de segurança cibernética, quando a gente volta para o LinkedIn, a gente vai vendo aquelas posições todas que estão abertas, a gente vai ver que a gente vai encontrar posições listadas ali como especialista ou como consultor, talvez como arquiteto, como analista. Então você vai ver, e aí cada empresa usa uma nomenclatura que pode ser muito própria para si. Mas aqui a gente é importante entender isso, que existe essa categoria, uma posição de entrada chamada de um nível mais júnior, uma posição ali que está no início da carreira, está começando a aprender os conceitos e aplicar cada um conceito da segurança da informação. Pode ser alguém que está lidando muito com endpoint security, às vezes é com antivírus, é como solução de DLP, né, como Data Loss Prevention. Então vai estar lidando com uma parte muito mais básica, às vezes uma parte inicial de controle de acesso e credenciais, como resetando senhas, definindo novas senhas, criando contas, então gerenciando essas contas, movimentando contas entre grupos, atribuindo permissões para essas contas, então no nível mais de entrada. Então a gente tem o nível pleno, que aí já está um nível mais acima, e a gente está falando de alguém com função mais complexa, alguém que já orienta uma posição júnior, ele já serve de mentor para essa posição júnior, ele já consegue coordenar algumas atividades, algumas iniciativas, já passa um pouco mais de engenharia, alguém que já implementa, alguém que testa a solução, alguém que faz configurações. Então mesmo se a gente voltar para esse exemplo que eu dei de Endpoint Security, que é a segurança para estações de trabalho, servidores nesse aspecto do endpoint, por exemplo, antivírus. Então você agora já vai ver alguém cuidando de soluções mais corporativas. Então quer seja McAfee, ele vai estar cuidando de um IPO, de políticas que vão ser distribuídas em toda a empresa para, sei lá, 1.000, 5.000, 10.000 estações de trabalho. Então a gente vê que é uma maturidade maior nesse nível pleno. E aí quando a gente vai para o nível sênior, a gente está falando já mais de uma liderança, ainda que uma liderança técnica, é alguém que vai liderar equipes, é alguém que vai liderar grupos, é alguém que vai liderar implementações, é alguém que vai liderar migrações, plataformas, é alguém que se há uma migração de on-premise para nuvem, para cloud, como é que é isso? Então essa pessoa sênior aqui, ela vai estar liderando esse tipo de esforços, né? E aí o que tem? A gente tem ainda a parte de gestão, a parte de alguém que talvez percorreu esse caminho técnico, como eu, ou a gente vai ter também alguém que já é mais de gestão mesmo, por natureza, alguém que já gerencia equipes, mesmo de outras áreas, de repente ele vem para a área de TI, passou a gerenciar equipes de desenvolvimento, gerenciou equipes de suporte de infraestrutura e de repente agora está gerenciando equipes também de segurança da informação. Alguém que não necessariamente tem que ter um conhecimento profundo da parte técnica, mas precisa ter um conhecimento de gerais e facilita. Quem tem um conhecimento técnico, como eu, como muitos aqui colegas do mercado também, facilita muito saber do que a gente está falando, saber do que ele está lidando, para poder conduzir melhor as equipes e proteger melhor os ativos das corporações e das empresas. Aí eu volto, então, como é que está o mercado de trabalho, Marcelo? Falamos do mercado de trabalho do Brasil, falamos da quantidade de vagas no Brasil, agora e lá fora, tem vaga também? Isso já estou um maior tempão estudando inglês, estou praticando isso, sempre sonhando com uma vaga nos Estados Unidos, uma vaga na Inglaterra, uma vaga na Austrália, uma vaga no Canadá, qualquer país de língua inglesa. Como que eu faço? Tem oportunidade?
Sim, olha só. E aí a gente vai falar o seguinte: eu vou voltar aqui para o LinkedIn agora, fazendo aquela mesma pesquisa, só que ao invés de pesquisar Brasil, nós vamos pesquisar Estados Unidos. Vamos lá. Aqui no LinkedIn, então, a gente vê o que? A gente coloca novamente aqui cibersegurança, cybersecurity, e a gente vai botar agora os Estados Unidos. Quando a gente coloca Estados Unidos, observa o número da quantidade de vagas aqui. 52.891 posições disponíveis nesse momento nos Estados Unidos. Você vai ver grandes empresas, Warner Bros., você vai ver a Meta, que é a antiga Facebook, bancos, instituições financeiras como Citibank, você vai ver posições no governo americano, aqui tem o Ministério dos Transportes, você vai ver ainda no Banco de Nova York, Federal Reserve Bank aqui, enfim, Microsoft, United, mais diversos ramos de instituições, organizações possuem vaga de segurança cibernética em todos os níveis. Como eu falei, nível júnior, nível pleno, nível sênior. E as oportunidades são essas. Média salarial, na parte de segurança a gente vai variar entre 98 mil dólares, e aqui o salário é por ano, tá? Nos Estados Unidos a ideia é diferente, então o salário ele sai de um salário mensal para um salário anual, embora você vai receber geralmente por quinzenas, a cada 15 dias você recebe seu salário, por 2 semanas, mas a base de salário é anual. Então, enquanto a área de TI, eu acredito que hoje está na média, começa ali em torno de 45 mil dólares, 55 mil dólares, a área de segurança já começa em seus 90 mil dólares por ano. Então, não faça uma conversão, porque esse salário você precisa geralmente trabalhar lá, mesmo com posições remotas. Eu sei que tem muita gente procurando posição remota nos Estados Unidos, mas funciona um pouquinho diferente do Brasil, porque eles exigem que você esteja presente em algum dos 50 estados da federação. Então, mesmo sendo remoto, você precisa estar lá porque envolve algumas viagens, e tem que ter visto de trabalho. A gente vou talvez abordar um pouco como é trabalhar nos Estados Unidos, visto de trabalho, como consegue visto, que é o H1B, que é essa parte de visto para quem quer trabalhar na área de TI ou na área de segurança da informação. Mas é importante entender isso. Se você está procurando vaga nos Estados Unidos, que tem a palavra remoto, não se impressione, não empolgue, porque não significa que você pode trabalhar remoto do Brasil. Mas a gente pode falar nisso no outro vídeo. Importante por agora entender, o mercado é grande. 5 mil vagas no Brasil, mais de 50 mil vagas nos Estados Unidos. A gente pode colocar aqui ainda, vamos tentar a Inglaterra, só para você ver a quantidade de vagas em Inglaterra, 9.700 vagas na Inglaterra. Então o mercado é realmente muito bom para a segurança da informação no Brasil e mundialmente falando. Então há oportunidade para todos. E aí, Marcelo, o que eu faço? É faculdade? É certificações? É curso? É livro? Eu posso ser autodidata? Eu posso pegar esse livro, vou comprar, vou estudar, como é que eu faço? Não, o que eu vou fazer? Não, Marcelo, vou entrar no tipo de treinamento bootcamp, vou fazer um treinamento da Sense, né? E aí eu vou estudar, vou tirar a certificação de penetration test, ou o que for, depende, né? Vamos abordar um pouquinho mais sobre isso e a gente vai entrar agora mais a fundo em cada um desses tópicos. Vamos continuar. Falando então, vamos falar da parte de educação. Quando a gente fala em educação, hoje no Brasil, você tem aí curso tecnólogo de 2, 3 anos, você tem curso de bacharelado, 4 anos, ou até curso de engenharias de 5 anos. Qual que você recomenda, Marcelo, para essa parte de segurança cibernética? Qualquer um desses, tá? Tecnólogo, pode ser bacharelado, pode ser engenharias, mas fica aqui uma dica, muitos concursos públicos, alguns deles exigem que você tenha uma quantidade de anos de estudo no nível superior. Então fique ciente que se você fizer um curso tecnólogo, talvez você não consiga ser apto ou elegível para um determinado concurso público. Ou ainda, se você for concorrer uma análise de currículo para uma posição melhor, uma posição de chefia, uma posição de supervisão, pode ser que eles exijam um nível mínimo de bacharelado. Então, quando eu fiz o meu curso, eu passei em 2 faculdades em Brasília, e uma delas era segurança da informação, mas era tecnólogo.
Então, eu avaliei que era melhor fazer um curso de bacharelado em sistema de informação para que aquilo pudesse me abrir melhores oportunidades no futuro. Então, fica a dica, em termos de faculdade, pensa os aspectos de tecnólogo, pensa os aspectos de bacharelado, talvez ainda de engenharia, mas, por exemplo, se você quer seguir na parte de segurança da informação e você não quer gerar sistemas que vão estar embutidos aí em devices, dispositivos ou na parte de hardware, eu acho talvez um desperdício de tempo você fazer um curso de 5 anos de engenharia de software para depois você entrar necessariamente só em segurança da informação. Por quê? Como eu falei, que vai nesse investimento de carreira, 70% é experiência e exposição às tecnologias e os ambientes. Então, dê um menor valor, não tire o valor da graduação, mas talvez reduza um pouco o valor dela para que você possa expandir na sua área de experiência e de oportunidades de trabalho que você possa ter. Então essa é a primeira coisa. E aí, Marcelo, fiz meu bacharelado, comecei a trabalhar, comecei a pegar um pouco de experiência. Como é que eu faço? Você acha que vale a pena entrar na área de certificações? Você acha que vale a pena? Pô, Marcelo, eu vi que existe aí, de repente, tem certificação de pentest da DIAC. E aí, você acha que vale a pena? Ah, ouvi falar que tem a CISP também, né? Então, quando a gente fala de CISP aqui, então, tem essa CISP que é uma das mais importantes aí de segurança da informação. Vale a pena, Marcelo? O que a gente faz para investir isso? Tenho que pagar por curso? É obrigatório? Então, vale a pena, novamente eu digo, está aqui na descrição, entra nesse link para ver sobre as top 5 certificações de segurança cibernética, eu falo um pouquinho sobre isso. Então é importante porque tem preparações que você vai precisar fazer o curso oficial, tem outras que você não precisa fazer o curso oficial, mas vai depender também se você consegue, se você é autodidata, se você consegue estudar através de livros, fazer um curso alternativo, ou ainda se você consegue, e é extremamente importante, os simulados de prova, é importante você fazer, muitas empresas de treinamento já vão te beneficiar com esses simulados. Então elas vão praticar com você, e aí tem esse tipo de treinamento do tipo bootcamp, que é uma semana intensiva, né? Quando eu tirei a certificação dessa, foi em 2014, minha primeira certificação CISP, eu fiz bootcamp, eu fiz uma semana inteira. Depois dessa semana nós tivemos mais alguns dias de prática, e aí depois no sábado ainda, que foi o dia da prova ali, onde todo mundo se concentrou. A minha recomendação em geral não deixa passar muito tempo para fazer uma prova. O conhecimento está fresco na sua mente, tudo aquilo que você estudou está ali. E estudar para a prova é um pouco diferente também do que fazer o curso. O curso você faz, você aprende. Depois você precisa investir na prova para que você possa passar nas provas, responder de forma correta as questões dentro do prazo determinado. Naquela época eram 250 questões, eram 10 domínios e não 8 domínios como existe hoje, e eram 4 horas de prova para fazer. Então, agradeço a Deus por ter passado pela primeira tentativa, mas uma grande parte das pessoas ainda passam depois da segunda ou terceira tentativa. É uma prova muito difícil, não é uma prova sobre certo e errado, é uma prova onde qual é a resposta mais apropriada para o caso, a situação específica que foi apresentada. Então, tem essa questão das certificações também. Eu recomendo para essa entrada na área de cibersegurança, uma certificação bem tranquila, é a Security Plus, né? Então é da CompTIA. Então é importante, você pode estudar. Eu recomendo aqui, tem preparatório, o livro do meu amigo Yuri Diógenes da Microsoft. Então recomendo aqui o livro dele como preparação para essa certificação, para essa prova. Então ela traz um aspecto geral da cibersegurança, de todos os domínios, uma pincelada bem geral. Então vale a pena o investimento tanto no treinamento quanto na certificação também. E por fim, networking. Como eu falei, invista nos relacionamentos, invista em conhecer gente, como tem gente boa nessa área, gente amiga, não só profissionais bons tecnicamente, mas gente que está disposta a te ajudar, está disposta a te dar bons conselhos, a te mostrar caminhos onde você precisa seguir, e que é a minha proposta nesse canal, poder ajudar cada um de vocês a como conseguir entrar na área de segurança cibernética e também como alcançar melhores posições dentro dessa área. É o que a gente tem por hoje. Espero que tenha sido bom para você e até a próxima. Tchau.